A derrota de Simão Bar Coquebas, o falso Messias, marcou o fim definitivo da autonomia judaica na Judéia. E mesmo após a destruição do Segundo Templo, no ano 70, os judeus não desapareceram da região. Muitos permaneceram na Judéia, na Galiléia, usando sinagogas e vivendo sob domínio romano, sustentando suas práticas religiosas e a esperança de restaurar um dia a sua independência. A expectativa crescia à medida que vinha a ideia de um Messias político e libertador. Por volta de 132 d.C., surge Simão Bar Coquebas, proclamado por muitos como este Messias. Até o renomado Rabino Akiva o apoiou, acreditando que ele traria libertação ao povo judeu. O estopim da revolta foi político e religioso. O imperador Adriano, helenista convicto e apaixonado pela cultura grega, decidiu fundar uma nova cidade romana sobre as ruínas de Jerusalém, Hélia Capitolina. E o nome, meus amigos, não foi aleatório. Hélia vem de sua própria família, Publius Hélios Adrianus. Capitolina fazia referência ao templo de Júpiter Capitolino, o mais importante de Roma. E essa prática era comum. Adriano rebatizava diversas cidades para reforçar a identidade greco-romana. Exemplos: Neápolis, no lugar de Siquém; Antinópolis, no Egito; Adrianópolis, na Trácia. A nova cidade foi planejada com arquitetura romana, templos pagãos e proibição de práticas judaicas. Para muitos judeus, isso foi visto como uma provocação, mas do ponto de vista romano, era a continuidade de uma política de urbanização imperial e não uma perseguição religiosa deliberada, mas uma imposição cultural típica da época. Simão Bar Coquebas, então, lidera a revolta. Inicialmente, os rebeldes obtêm vitórias substanciais, chegam a estabelecer uma administração própria, cunhar suas próprias moedas em cima das moedas romanas e tomar cidades estratégicas. Mas Roma não iria tolerar um estado paralelo. O general Sextus Júlio Severus, experiente em esmagar rebeliões, é chamado da Britânia. Com reforços vindos de várias províncias, ele aplica táticas de cerco e guerrilha reversa. A guerra termina em 135 d.C., com cerco e destruição da fortaleza de Betar, o último bastião da resistência. Bar Coquebas é morto, centenas de milhares são massacrados. Fontes antigas, como Cássio Dio, falam em até mais de 580 mil mortos, além de inúmeras cidades arrasadas. O número exato, é uma coisa debatida, mas o impacto, sem dúvida, foi real e devastador. Toda a infraestrutura judaica da região foi desmantelada. Após a vitória, Adriano toma medidas para consolidar o domínio romano. Muitos judeus são expulsos da Judéia, práticas religiosas restritas, a dispersão que já existia desde o exílio babilônico se intensifica. E aqui sim, nesse momento, a atividade diaspórica assume o seu caráter mais marcante na história dos judeus. E esse episódio, ele deu origem a um mito moderno, que você provavelmente ouviu, o de que Adriano teria renomeado a região para Síria-Palestina com o objetivo de apagar a identidade judaica, ou por antissemitismo, mas isso não tem base em nenhuma fonte histórica real. Na verdade, Palestina já era usada por autores gregos, como Heródoto, desde o século V a.C. Para Adriano, adotar esse termo era parte de seu projeto de helenização do império, e não uma vingança contra os judeus. Assim como ele fez em várias outras regiões, ele buscava padronizar nomes conforme a cultura grega e romana. A destruição da revolta de Bar Coquebas marcou o fim da presença judaica organizada na Judéia. A cidade sagrada foi transformada, a província ganhou outro nome e o povo hebreu entrou em um novo capítulo. Quase 2000 anos sem uma pátria. Até que em 1948, o inesperado aconteceu. A ONU criou o Estado de Israel.